Eu ir então à palavra que eu quero trazer para o seu coração. Eu fiquei pensando sobre quais os nossos desafios de liderança para essa década. Como nós estamos desafiados. Se você lidera qualquer que seja a natureza da sua liderança, seja no lar, parece que os filhos estão diferentes do que éramos há tempos atrás. Se você lidera um negócio, uma loja, uma empresa, um empreendimento, você vai perceber como está diferente o liderar nos nossos dias, sim ou não? Como liderar e ter sucesso na liderança nessa década? Existem princípios que são inegociáveis. Eles vão funcionar de geração a geração, eles não mudam. Mas é certo que a sociedade muda. O conceito de forma muda. É certo que as pessoas podem mudar. É certo que as formas de informação e comunicação podem mudar. E vão mudar. Então os líderes hoje que quiserem escrever uma carta pessoal, por exemplo, para cada liderado numa máquina de escrever, terão muita dificuldade. Escrever à mão, mais ainda, né? Dizem que as crianças agora de 7, 8 anos, elas estão, já em algumas capitais do Brasil, com mais dificuldade de escrever à mão, no caderno, do que de escrever no computador. Então elas escrevem no computador muito rápido, mas quando vão escrever à mão, elas esquecem como escreve. E existe uma proposta, não é? Eu li recentemente, eu li que existe uma proposta, onde alguns professores estão querendo abolir a linguagem, esqueci o nome agora, como é que chama a linguagem, como que é? Cursiva, não é circuncisa não, a linguagem cursiva, é aquela linguagem, é aquela escrita cursiva onde, não é? Eu na minha época tinha caderno de caligrafia, né? Alguns vão lembrar aí, mas não se manifesta não, porque acho que não existe mais. Mas existem professores que estão propondo que as letras sejam apenas de forma agora. Porque exatamente, a maioria das crianças, elas aprendem a escrever primeiro nos teclados, nos touches, depois nos cadernos. Talvez daqui a uns anos quase não teremos os cadernos. Por que eu estou falando isso? Porque existe sim um desafio de liderar nos dias de hoje. Qualquer que seja a esfera que você lidere, a natureza da sua liderança, mas existem desafios. Mas ao mesmo tempo que existem desafios e nós precisamos atentar para eles, existem algumas coisas que serão sempre base e que serão muito importantes para os nossos dias, onde se não tivermos esses princípios, essas coisas poderosas, essas chaves, nós não vamos conseguir liderar com sucesso. Eu quero dizer para você que a primeira delas, o primeiro pilar para você liderar com sucesso e crescer em liderança nessa década, diz respeito à valorização e não menosprezo, mas a valorização ainda maior nos nossos dias dos relacionamentos saudáveis. Nós estamos diante dos relacionamentos, para que eles sejam saudáveis. Nós estamos diante de uma geração, e eu não estou falando só da turma da geração Z, dos 11 aos 25 anos, se você tem 11 a 25 anos, você é da geração Z, mas eu estou falando da geração dos nossos dias. Nós vivemos tempos onde a tendência natural vai ser relacionamentos mais superficiais. A tendência natural dos nossos dias, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é que nós possamos ter amizades, relacionamentos cada dia mais superficiais. Mas sabe de uma coisa? A grande verdade é que o principal que recebemos da nossa liderança não vai ser aprendido apenas nos livros, ainda que eles sejam importantes. Sabe, o autoconhecimento não é, a autoeducação não é suficiente para quem quer liderar com êxito. Por mais que a gente pense que isso seja tão importante, e mas não é suficiente. Nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos se quisermos ter dias de liderança de sucesso. Eu lembro da vida de Davi, esse homem que teve 3 amigos que não podem faltar na vida de um líder.
e tem uma mensagem sobre isso, específica, se você quiser ouvir no nosso canal do YouTube, que eu ministrei aqui há uns 2 anos atrás. Mas sabe, Davi, ele tinha 3 amigos, que faziam com que ele se tornasse cada dia um líder melhor, que faziam com que a sua liderança tivesse sob uma autoridade maior todos os dias. O primeiro amigo que não pode faltar na vida do líder é um amigo íntimo. Ninguém consegue liderar se for totalmente isolado. Nós precisamos daqueles amigos para abrir o coração, para compartilhar, não só aquele amigo que só elogia, porque é estranho. Davi, ele tinha Jonatas, o amigo íntimo, que ajudava a fazer escolhas, e não era o cara que só mimava Davi, mas era o cara que, apesar de estar com Davi, ele também falava certas verdades. Ele era um amigo de Davi, não só para ferramentalizá-lo quando ele precisava, mas para estar com ele na alegria, na tristeza, para estar com ele na dor, nos momentos difíceis e até nos momentos celebrativos. Se você e eu quisermos ter sucesso na nossa liderança nos dias de hoje, nós vamos precisar valorizar e cuidar desses amigos, porque a liderança nos dias de hoje, ela certamente vai trazer uma porção de estresse maior do que nos dias de antigamente, ao meu ver. Os dias de hoje, por causa de pluralidade, por causa de uma série de questões, que daqui a pouco eu vou falar algumas, eles nos desafiam a ser líderes que não deixam se estressar na alma. E esses amigos aliviam nossa alma, ajudam o nosso ser, ajudam o nosso íntimo. Davi também tinha Natã. É outro tipo de amigo que, se você quiser liderar nesses dias, você precisa saber se relacionar também com os Natãs. Os Natãs são aqueles amigos que talvez são como profetas sobre a nossa vida. São pessoas que Deus levanta, para nos alertar, para nos aconselhar. Não é sobre uma opinião, mas sobre um bom conselho. Porque nós vivemos dias onde os conselhos são menosprezados e as meras opiniões são razoavelmente valorizadas. Porque as pessoas, elas buscam as opiniões para ter uma, vamos dizer assim, uma cara de ensinabilidade. Quando na verdade o que traz ensinabilidade não é apenas você buscar uma opinião de alguém, mas buscar conselhos e às vezes até direções de pessoas mais experientes do que você. Portanto, Natã é esse amigo, ou esse homem, a mulher de Deus sobre as nossas vidas, que nos corrige, que nos alerta, que fala sobre o nosso futuro, que às vezes aponta uma situação que precisa ser ajustada na nossa vida, na nossa profissão, no nosso ministério. O Natã, às vezes, é alguém um pouco mais desafiador na nossa vida, mas que nos estica, que nos lança ao destino, que não nos deixa perder o que é principal. É aquele que não está só focado nas nossas finanças, ou só focado na área profissional, mas consegue enxergar além disso, consegue nos ajudar, ou pelo menos nos apontar algo, em relação à nossa vida com Deus, em relação ao nosso caráter, em relação à nossa perseverança. Então, Natã é aquela pessoa que Deus levanta também, para nos ajudar com os nossos relacionamentos. Outro amigo, que não faltou na vida de Davi, foram os seus líderes formais, efetivos, como Samuel, e também os seus liderados, como aqueles 3 de 30 que ele tinha, aqueles 3 corajosos, Abisai e, deixa eu lembrar o nome deles, dos outros aqui, Abisai, Benaia e Eleazar. Eram 3 amigos corajosos, liderados corajosos de Davi, homens valentes, liderados no bom sentido, mas escolhidos a dedo, primeiro pelo dedo de Deus, mas depois pelo dedo de Davi. Esses 3 estavam acima da média. Jesus também fez isso. Ele tinha uma equipe de 12, mas dentre os 12, tinham 3 amigos de Jesus, 3 liderados mais próximos, onde Jesus estava sempre com eles, equipando, encorajando, porque tudo isso faz parte de uma vida de relacionamentos. Por que eu estou falando do relacionamento em primeiro lugar? Porque os dias que vivemos, nós vamos ser desafiados a não nos importar com o estilo de liderança por relacionamento. Nós vamos ser desafiados, talvez, a nos importar com o estilo de liderança apenas técnica, mas não é suficiente. Por exemplo, se você quiser exercer autoridade no reino de Deus, você precisa ter relacionamento com a autoridade que é o Senhor Deus. Você vê que aqueles filhos, como que chama, pastor Lucas, que você ministrou?
Cefa. Eu esqueci esse nome. Você vê que os filhos de Cefa, não sei se você lembra, eles tentaram expulsar um demônio, e os demônios não saíam, e eles usavam o nome de Jesus, eles estavam usando de uma autoridade, eles falavam em nome de Jesus sai, e os demônios não saíam. E aí chegou uma certa hora, o diabo, o demônio que estava naquele corpo, vira para eles e fala assim: olha, vocês estão me expulsando no nome de uma autoridade que vocês não conhecem. E a palavra conhecer ali é ter experiência, é ter relacionamento. E ele diz: vocês estão expulsando esse demônio no nome de alguém que não conhece. Eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, mas vocês, e aí? Não sei quem vocês são, tipo assim, vocês não têm autoridade para me expulsar. Nós vivemos dias onde nós precisamos cuidar disso, porque muitas pessoas querem exercer autoridade sem ter relacionamento com as suas autoridades. Querem exercer autoridade e receber autoridade sem relacionamento com as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. Se você quiser crescer na sua empresa ou qualquer lugar como líder, você precisa valorizar o que Deus traz na sua vida através das autoridades de Deus. Quantos estão entendendo? Não adianta querermos ser autoridade, ter autoridade, sem recebermos das autoridades. Nós só podemos exercer autoridade se estivermos conectados a uma autoridade. Por isso que um policial, mesmo que ele seja ainda um soldado, ou um recruta lá, iniciante, mesmo que ele tenha acabado de entrar na corporação, um policial fardado com apito na mão, ele pode ir para o meio da estrada e parar uma carreta daquele tamanhão. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade, ele está na plataforma da autoridade. Se você quiser ter mais autoridade, você precisa cuidar daquelas pessoas, do relacionamento com aquelas pessoas que Deus colocou para serem autoridades dele na sua vida. Se você quiser mais autoridade, mais liderança, liderar com sucesso, você precisa cuidar do seu relacionamento com os líderes que Deus levantou na sua empresa, no seu lugar de trabalho. Você precisa cuidar do seu relacionamento, talvez com o seu líder de célula, com o seu supervisor de célula, com o líder do ofício que você faz parte, porque quando nós cuidamos do relacionamento que temos com os líderes que Deus levanta sobre as nossas vidas, ou com as autoridades que Deus levanta sobre as nossas vidas, nós vamos estar mais preparados para ter uma liderança saudável, amém? Engana quem pensa ao contrário, engana quem pensa assim: ah não, eu não preciso, ele também não precisa, eu não preciso. Não, a distância de uma pessoa com seu líder, na verdade, pode minar a sua autoridade, ao invés de construí-la. Quantos estão comigo aí? Segunda coisa, liderança para essa década, que eu e você vamos precisar. Precisamos ter cuidado com os enganos ou os excessos geracionais que estamos vivendo. Muito cuidado, porque toda geração tem os seus enganos e excessos geracionais. E a pergunta que um líder tem que fazer para si mesmo e respondê-la é: quais são os excessos geracionais desses dias? Quais são os enganos da geração? Toda geração tem os seus enganos, os seus excessos geracionais. E se eu quiser ser um líder de sucesso nessa década, eu preciso cuidar do que é excesso geracional. E eu preciso também entrar no que não é excesso, no que é atualização. Então, se um líder hoje, é um líder, por exemplo, numa empresa, e ele disser assim: eu não vou usar o WhatsApp, eu sou gerente dessa empresa, mas eu não vou usar o WhatsApp, porque o WhatsApp é um problema geracional. Ele vai se dar muito mal, sim ou não? Está entendendo? Sim ou não? Vai se dar mal, porque o WhatsApp não tem a ver, não é um problema geracional, é uma coisa boa geracional. Nós precisamos ter esse entendimento. Agora, existem algumas coisas que podem ser excessos geracionais e que no médio e longo prazo vão prejudicar o meu destino ou prejudicar a minha maturidade. E que se eu não enxergar hoje, amanhã pode ser tarde, ou pode ser que eu tenha que fazer todo o caminho de volta. Por exemplo, a cultura do autodiscipulado, a cultura do discipulado online,
a cultura do alto padrão de aprendizagem, ou da autoaprendizagem. Eu não estou dizendo contra você cuidar do seu autodiscipulado, ele precisa existir, mas eu estou dizendo de se apoiar nisso, sabe? Nós precisamos cuidar, porque isso pode ser um engano muito grande. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos em tempos da cultura da informação, e as informações avulsas, fora de contexto, detalhadas, outras resumidas demais, que deveriam ser detalhadas, essas informações que nós temos nas redes sociais ao nosso dispor o dia inteiro, elas precisam, como líderes, nós precisamos ter um outro olhar sobre isso, nós precisamos ter um olhar com um certo filtro sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse excesso de informação, ele pode estar dando um resultado mais negativo do que positivo. Todos nós precisamos de informações, mas quando nós nos abastecemos de boas e ruins informações, nós nos tornamos líderes perdidos, líderes inseguros, líderes que não sabem para onde olhar, para onde correr, não sabem o que ouvir, líderes que não entendem o seu propósito. Muitas vezes o fato de um líder não entender ainda o seu propósito, ou não tê-lo tão claramente, tem mais a ver com excesso de informações do que com a falta delas. Por que isso? Por causa dos nossos dias. E aí nós vamos, sem perceber, empurrando Deus para o canto. O excesso de informação também faz com que empurremos Deus para o canto, porque nós começamos, sem perceber, a ter uma cultura de pluralidade e relatividade tão grande, relativismo tão grande, que a gente não consegue definir mais o que é certo e o que é errado. A gente não consegue definir mais o que não é nem errado nem certo, mas que pode ser errado para mim. Porque existem coisas que não é questão de ser certo ou errado, mas às vezes são coisas que podem realmente ser erradas para um e certas para outro. Então, esse excesso de informações pode ser perigoso para um líder nessa década, pode ser perigoso. Por favor, eu não estou falando contra a informação, eu estava falando sobre a questão do perigo da autoeducação, ou do autodiscipulado, auto com U, né? O discipulado ser apenas, ou o padrão educacional ser apenas, apoiado nesse alto padrão de educação. É comprovado, a começar nas faculdades, que uma faculdade somente online forma um aluno no mínimo 40% inferior a um aluno que foi formado numa sala de aula e teve relacionamento com outras pessoas ali. É comprovado. Por isso que as escolas, online, as escolas ficaram online em 2020, 2021, e comprovadamente o nível do ensino educacional caiu relevantemente. O autodiscipulado não é suficiente, o alto padrão educacional não é suficiente. Eu digo alto assim, de eu mesmo ir lá e eu mesmo busco o que eu quero ser discipulado, eu mesmo busco o que eu quero aprender. Não sou contra isso, por favor, mas eu estou dando um destaque, sabe, porque líderes que estão distantes das pessoas onde Deus quer usar para colocar algo na sua vida, podem ser líderes limitados, líderes distantes, onde nós construímos esses líderes, porque tem muita gente que está construindo líderes online. Isso não é um problema, mas o problema é quando nós nos apoiamos nessa liderança online, nós só nos apoiamos nisso, nós não temos a mudança de vida que Deus quer que tenhamos, nós não temos a mudança profissional que precisamos ter, nós não temos a mudança completa, porque líderes distantes, eles nos ajudam muito pouco, porque eles são mais pedagogos. Como Paulo disse, olha, eu chego no meio de vocês, e eu vejo que vocês têm muitos pedagogos, mas vocês têm poucos pais. O pedagogo não tem compromisso com o que ensina, o pai tem compromisso com o que está sendo aprendido. Então a gente tem que cuidar disso, sabe, os líderes distantes não vão nos ajudar tanto quanto os líderes de perto. Os líderes de perto são aqueles que Deus levanta para realmente nos levar a outro nível, porque eles não somente são vistos, mas eles veem. Os líderes distantes só são assistidos, só são vistos, só estão numa posição
num certo aspecto ativa, de lançar sementes toda hora, de ensino, etc., não é ruim, mas os líderes de perto, eles podem lançar uma semente a menos, ou outra a menos, mas mesmo que lancem menos sementes, as sementes que eles lançam, eles observam, adubam, e fazem com que essa semente se torne fruto, e enquanto não torna fruto na vida dos seus liderados, eles não descansam. Mas os líderes distantes, eles vão incentivar um padrão que não é completo de educação. O padrão apenas online, o padrão apenas à distância, não é completo na vida de ninguém. Olha o que disse Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, olha o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, olha o que diz aí: você tem seguido de perto o meu ensino, você tem seguido de longe, está escrito de longe aí ou não? Não, está escrito de perto. Você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Você está vendo, você está aqui, e perto de mim, você está vendo o que eu estou ensinando. Você está vendo que o que eu estou ensinando também eu tento manter a mesma, eu tento viver aquilo. Você está vendo a minha conduta, você está vendo o meu propósito de perto, você está vendo a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a perseverança. Você está vendo também as perseguições, os sofrimentos que enfrentei. Veja como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: olha, você está aprendendo porque você está perto, conectado. Um dos enganos que nós precisamos ter cuidado nos nossos dias é sobre o autodiscipulado, ou o alto padrão educacional. Ninguém conseguirá avançar verdadeiramente como um líder, com o mesmo coração do Senhor Jesus, se quiser apenas avançar com o autodiscipulado. São as pessoas sendo desafiadas a elas mesmas se discipularem. Inclusive, nós temos que ter esse cuidado em todas as esferas. Eu não estou falando só no contexto da igreja. 2 Timóteo 3, agora no versículo 14, olha só o que ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Você sabe de quem o aprendeu. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo? Porque o líder de perto, ele tem responsabilidade com o liderado de perto. O líder de perto, ele está dizendo: olha, cuide do que você aprendeu, porque não é só sobre o conteúdo, mas é sobre quem foi usado por Deus para te ensinar. Cuide do que você aprendeu, tenha convicção, mantenha essa convicção, se esforce, persevere, porque você está vendo que isso não foi lhe ensinado por um pedagogo, mas por um pai na sua vida. Isso não foi jogado por aí, isso foi trazido até que o seu coração criasse raízes. Então, no reino de Deus, uma liderança verdadeira, preparada para essa década, precisa entender, tanto para si mesmo, quanto para com os outros, precisa entender que o quem ensinou, e o quem, ou de quem o aprendeu, é algo muito importante para Deus. Amém ou não? Você pode ver que eu uso muitos exemplos aqui, positivos, e muitos dos exemplos positivos que eu uso nas mensagens no domingo, eu sempre tento levar à fonte, eu coloco aqui, porque eu não aprendi de Deus diretamente. Deus usou homens, Deus usou pastores, Deus usou o pastor Clemente, o meu pai, Deus usou a pastora Clausir, Deus às vezes usa um discípulo, usa uma ovelha, não tem problema, mas Deus usa alguém, para que nós pudéssemos aprender, porque para Deus não é só importante o que, mas com quem se aprende. Quantos estão entendendo? Cuide disso, porque nessa década você vai ser desafiado a aprender com pessoas que você não conhece, que você não sabe quem é, que você não conhece a vida dele. E aí nós estávamos cantando as músicas, e aí nós estávamos investindo dinheiro, e aí nós estávamos dando CD de presente, mas agora nós não podemos mais cantar alvo mais que a neve. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Alvo mais que a neve. E nós podemos cantar sim. Amém ou não? Pode ou não pode? Por que eu estou dizendo isso? Por quê? O que aconteceu, Jô?
Foi você, né, cara? Essas coisas fora do comum é só você que consegue, cara. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa década nós vamos ser desafiados com isso. E infelizmente o reino de Deus é contido, como existem empresários que justificam os seus fracassos, como existem médicos que justificam os seus fracassos, existem cantores cristãos, existem pastores que ficam justificando os seus fracassos. Ao invés de se arrepender, ao invés de buscar um arrependimento, ao invés de aceitar conselhos, correções, é mais fácil eu agora negar o que antes eu cria. Por isso que nós temos que cuidar do quem. O quem também é importante. Quem é esse que está falando? Eu conheço, ele tem compromisso comigo, ele vai me ajudar a pôr isso em prática, ou ele só solta a mensagem e acabou? E por favor, eu não estou aqui cancelando a importância de você ouvir e aprender, mas eu estou dizendo que não é suficiente, e nessa década vão mostrar para nós, líderes, que é suficiente um ensino à distância, mas não é suficiente. Se você quiser realmente crescer passo a passo, você precisa ter mentores perto, que possam olhar para você, corrigir quando necessário, que possam dizer como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino, não é de longe, você tem seguido de perto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E quanto a você, permaneça no que você aprendeu. Por quê? Porque você aprendeu de perto e você conhece de quem o aprendeu. Amém? Sim ou não? Então cuidado, porque nós vivemos essa geração nesse aspecto. Eu não estou falando da idade, mas do tempo. Nesse aspecto nós vivemos uma geração onde nós seremos desafiados a nos autoeducar no celular, nas redes sociais, sobre determinados assuntos, né? E é assim, nós vivemos um tempo de acessos fenomenais a conteúdos soltos, de pessoas soltas, conteúdos fora do contexto, de pessoas descontextualizadas ou atualizadas demais, né? Mas nós precisamos cuidar, porque os tempos são esses, e o Senhor nos chama para liderar e sermos líderes de sucesso, amém? Bom, muito bem. Terceira e última coisa que eu tenho para te falar nessa noite, eu não vou passar do tempo. Terceira e última coisa que eu tenho para te falar nessa noite. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, assim, numa linguagem simples para você entender, nos últimos dias a coisa vai ser muito rápido. A impressão que a gente tem hoje é que o tempo passa mais rápido do que há 20 anos atrás, sim ou não? O ano já acabou 2022. Nós já vamos fazer 3 anos que entramos na pandemia, agora em março, né? E estão querendo jogar a gente de novo nela, né? Você já viu, né? Se depender da China, o mundo inteiro estaria em lockdown. Mas preste atenção, nós estamos a 10 dias mais ou menos do final do ano, 11 dias. Passa tão rápido, mas a palavra de Deus está falando sobre o fim dos tempos, que o tempo vai ser curto, que o amor das pessoas vai se esfriar, que o homem vai ser egoísta, que ele vai pensar mais em si mesmo. E quando nós olhamos para os desafios que temos nos nossos dias, nós percebemos exatamente uma porta de entrada para essa temporada. Sabe, o discurso é de diversidade, mas a realidade é de egoísmo. O discurso é de uns aos outros, mas a realidade é de eu aqui, você aí. Então, quando nós estamos vivendo tempos assim, onde a alma da geração atual é liderada pela essência chamada protagonismo. Se a pessoa não é protagonista, ela vai ter dificuldade de aceitar. Por isso que os jovens, bem jovens, às vezes preferem ser donos do próprio negócio, ganhando R$1.000 por mês, do que ser coordenador de uma empresa ganhando 7. Porque se ele for dono do próprio negócio, ele é protagonista, e ele tem um cartão escrito CEO. Presidente. Presidente de quem? Eu e meu estagiário. Mas ele é presidente. Mas na outra empresa ele seria coordenador de 20 pessoas, mas ele é só coordenador, ele não é presidente. E ele já percebeu que para ser presidente, ele tem que enfrentar um processo, e esse processo não é compatível ao que ele acredita como um tempo razoável.
Eu preciso fazer tudo ontem. Então, quando nós olhamos para essa circunstância, isso já está, não só mais na geração dos mais novos, mas já está contaminando as pessoas. Quando nós olhamos para isso, nós vemos também a geração digital tão comparadora, com tanta comparação uns com os outros. E aí nós começamos a comparar questões financeiras de um com o outro, começamos a comparar a música da igreja de um com a música da igreja do outro, o pastor de um com o pastor de outro, o meu gerente com o gerente do outro. Nós comparamos tudo. São muitas coisas juntas que a gente vai olhando e a gente vai percebendo a necessidade de uma virada de chave. E eu estou falando sobre um ponto que é o último, mas que você precisa entender, porque ele tem uma razão maior do que simplesmente uma necessidade e um princípio, mas uma razão de darmos um destaque nisso, nesses dias. Quando nós estamos em tempos assim, qual é a nossa tendência? É fazer as coisas sem pensar. É a geração que pensa com o coração. Portanto, nós vivemos dias onde as pessoas, preste atenção, esse é o ponto, fazem muito, mas pensam pouco. O que eu quero dizer com pensa? Não é que ninguém não pensa, mas é que nós planejamos pouco. Nós vivemos dias onde nós fazemos muito sem planejar, nós fazemos muito do vai fazendo, e às vezes o que Deus quer de nós, em algumas circunstâncias, é que nós tenhamos projetos de médio prazo. Não é sobre algo de antigamente, é sobre algo eterno. A Bíblia diz, e a palavra de Deus é clara, lá em Provérbios, que o homem pode fazer planos. O homem, ele até, de certa forma, não só pode, como deve fazer certos planos. Provérbios 16, versículo 1, diz assim: ao homem foi dado o direito de ter planos no seu coração, de fazer planos. Algumas versões dizem, ao homem pertencem os planos do seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O Senhor não está anulando os planos, o Senhor está dizendo, olha, você tem que fazer, você pode fazer, deixa eu confirmar isso. Depois ele continua, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, com E minúsculo. Aí diz assim, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Se Deus está dizendo que os nossos planos podem ser sucedidos, e Deus está conectando os planos com consagração, planejar é consagrar ao Senhor o nosso futuro. Nós não podemos endemonizar o plano, nós não podemos endemonizar os planos de conquistas, os planos e projetos de crescimento, os planos de avançar como profissão, os planos de avançarmos como igreja, os planos de conhecer uma outra cidade, os planos de fazer uma viagem, os planos de ganhar X pessoas para Jesus, os planos, porque os planos bem elaborados, os planos de Deus, eles têm porções de fé, e se tem porções de fé, os planos agradam a Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Por isso que o próprio Jesus, ele disse, olha, aquele que quer construir uma torre, primeiro precisa se assentar, e ele precisa calcular o preço, para saber várias coisas, quanto que ele vai precisar, para saber o nível da sua fé. Talvez se você quiser daqui 5 anos, ter um salário 5 vezes maior que você tem, você vai planejar isso, mas você vai ter que exercer uma fé além do comum. Você também vai ter que talvez dar passos na sua profissão, vai ter que dar passos de aprendizado além do comum. Talvez você vai ter que se esforçar um pouco mais que a média, eu não sei, mas os planos, eles podem ser bem sucedidos se nós consagrarmos o passo a passo dele ao Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo, olha, consagre o passo a passo ao Senhor, para que os seus planos sejam bem sucedidos. Então nós fazemos planos, e a cada passo nós vamos falando, Senhor, podemos continuar? Senhor, como está? Senhor, que eu preciso aperfeiçoar? E esses dias eu parei, nós conversamos algumas coisas já lá em casa, e nós estamos desesperados, como pessoa, estou falando isso como líder, mas nós estamos desesperados, porque nós precisamos replanejar, né, Dani? E nós estávamos falando sobre isso, como replanejar. E aí eu percebi que nessa década, sem planos, nós não vamos chegar. Por quê? Porque nós vivemos numa década que, se você não tiver planos convictos, você vai ser levado pelas ondas.
Você sem perceber vai ser levado pelo fazer. Sem perceber, você vai começar a construir uma torre, quando talvez Deus queria que você tivesse cavalos para uma batalha. Porque Jesus falou, olha, aquele que vai para uma batalha, precisa saber quantos homens tem, quantos cavalos ele tem, para saber a estratégia que ele vai atuar. E os dias que nós vivemos são dias corridos. 80% das pessoas falam comigo assim, pastor, eu esqueci, porque está corrido demais. E lá em casa nós estamos tentando não falar isso, porque quanto mais você fala que está corrido, mais corrido fica. Parece que menos tempo você tem, sim ou não? Parece que menos tempo você tem, é um negócio assim que não dá para explicar. E realmente nós temos isso como uma verdadeira desculpa às vezes. Está corrido eu esqueci, está corrido eu não pude ir, está corrido eu atrasei, está corrido demais, estou com a vida corrida. Eu liguei para um amigo meu esses dias, falei, e aí cara, e aí, como é que você está? Aí ele falou, só um minuto, aí parou, voltou, falou, e aí cara, como é que você está? Falei, estou bem cara, e você? Ele falou, estou nada, está corrido demais cara, não sei o que aconteceu não, parece que não dá, o dia tinha que ter 36 horas, mas essa sensação não é única, é uma sensação talvez da grande maioria dos líderes. E qual é o grande ponto? É que se nós não pararmos, gastar tempo, investir tempo em planejar, nós podemos perder a colheita que Deus tem para nos dar. Nós precisamos cuidar de planejar sobre a liderança que Deus nos colocou. Nós precisamos pedir a Deus essa capacidade de planejamento, pedir a Deus para nos ajudar a cumprir o planejamento, pedir a Deus para nos ajudar a promover as melhorias, as atualizações que temos que promover, mas nós só enxergamos isso se nós tivermos planejamento. Nós só conseguimos parar para nos preparar para situações novas, se adaptar em situações novas. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, um empresário, e ele falou assim, eu mudei totalmente o planejamento das minhas empresas. Ele falou, eu mudei. Por quê? Porque eu esperava um governo, entrou outro. Ele parou para planejar, ele mudou o planejamento, para o bem ou para o mal, mas ele mudou. Porque mudou o futuro, se ele continuasse, ele entrava naquele negócio do nada. E às vezes nos dias de hoje nós estamos assim. E por isso, as coisas mais importantes estão tendendo a acontecer depois, e as coisas menos importantes estão acontecendo antes. Então nós precisamos ter esse cuidado. O terceiro e último ponto diz respeito a planejarmos mais, a termos um planejamento saudável. Jovens sem planejamento, famílias sem planejamento, igrejas sem planejamento, empresas sem planejamento, não alcançarão todo o potencial que tem. O planejamento, ele nos ajuda a evitar a autossabotagem, ele nos ajuda a não remediar, mas prevenir. O planejamento nos ajuda também a entendermos a realidade para conseguirmos fazer um caminho aonde queremos chegar. Então, eu estou planejando 2023, nós tivemos uma reunião abençoada pastoral, há 2 meses atrás, para pensarmos 2023, né? E nós já apresentamos, por exemplo, no contexto das células, algumas coisas aos supervisores. No contexto dos ofícios, nós já chamamos supervisores aqui, há 1 mês atrás, tivemos um café maravilhoso com os supervisores, falamos um pouco. Depois tivemos o Voluntário Day. Quem estava no Voluntário Day aí? Foi muito bom, né? Por quê? Porque nós já estamos apontando para o ano que vem. Nós queremos ser uma igreja que planeja naquilo que for possível, e cada passo nós vamos falando, Senhor, 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 agora nós estamos planejando comprar esse local. Tem que ter um plano. Nós estamos planejando o crescimento da igreja, estamos planejando como não só pescar com vara, pescar com rede, estamos planejando com pessoas criativas, empreendedoras, como vamos fazer, o que vamos fazer. Nós estamos nessa fase, eu quero gastar tempo, investir tempo, nós queremos investir tempo no planejamento da nossa casa, queremos investir tempo no planejamento da nossa liderança, porque quando você, entre aspas, gasta tempo planejando, na verdade você não está gastando, mas você está investindo, amém? Fica de pé no seu lugar. Quando você planeja, você pode ajustar expectativas, e é muito importante parar para planejar, é muito importante você cuidar dos enganos, cuidar para não cair nos enganos e nos excessos geracionais desses dias.
Eu ouvi uma frase esses dias maravilhosa, que eu guardei muito forte dentro de mim, e queria que você guardasse também. Eu não sei se essa frase é dele, mas eu ouvi do bispo J.B. Carvalho, um bispo que eu admiro muito, tem um trabalho diferente do nosso, mas um homem muito cheio da unção de Deus, e ele disse assim: não podemos gritar o que a Bíblia sussurra, e não podemos sussurrar o que a Bíblia está gritando, porque os nossos dias são dias onde as pessoas amam tratar coisas superficiais como profundas, e amam superficializar as coisas profundas. Tratam coisas profundas como superficiais, mas tratam coisas superficiais como profundas. Querem discutir a teologia da tatuagem, discutir a teologia da música do Caetano Veloso, mas não querem discutir sobre a transformação do caráter, sobre o avanço no reino, sobre a frutificação. Aonde estão os seus frutos? Os nossos frutos não são visualizados no tamanho da cabeça, mas nos calos das nossas mãos. Não adianta ser cabeçudo com as mãos lisinhas. Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com o tema que eu escolhi para hoje: os pilares da liderança nessa década. Não podemos gritar o que a Bíblia sussurra, ou sussurrar o que a Bíblia grita. A superficialidade nas coisas profundas e a profundidade nas coisas superficiais podem atrapalhar a rota de um líder. Deus quer você envolvido corretamente, com as doses corretas. Você pode tratar o câncer com uma quimioterapia, mas você não pode tratar uma gripe com quimioterapia. Você pode tratar uma gripe com um antigripal, mas você não pode tratar uma gripe com quimioterapia. Mas também você não pode tratar um câncer com antigripal. São as doses. Essa década nós vamos ter essa dificuldade, mas a boa notícia é que o Senhor, Ele levanta líderes como eu e você, que vão se preparar para esses dias, que vão entender a década, que vão olhar para ela sem negociar certos valores. Algumas coisas nós podemos mudar a forma, mas não negocie princípios eternos do Senhor, amém? Eu quero te convidar nessa